Um brinquedo que roda sozinho. Um balanço sem ninguém, isolado, que de repente ganha vida. Assim são essas crianças. Num primeiro momento, parecem ser como todas as outras, mas olhando bem de perto, nota-se que elas, tal como rosas em uma roseira, cada qual com a sua beleza, possuem diferentes graus de desenvolvimento. Elas são autistas. O autismo é uma disfunção global do desenvolvimento. É uma alteração que afeta a capacidade de comunicação do indivíduo, de socialização, dificultando sua interação com o ambiente e com as outras pessoas. O autismo, também chamado transtorno do espectro autista, pode ter grau leve, moderado ou grave, e engloba ainda a síndrome de Asperger e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Quem tem a síndrome de Asperger, por exemplo, diferentemente do autismo clássico, não possui atraso ou retardo global do desenvolvimento cognitivo ou da linguagem, mas tem dificuldade de interação social, em processar e expressar emoções, ou podem também ter dificuldades com mudanças em sua rotina ou ainda ficar assim, centrados em movimentos repetitivos. Ao contrário do que muita gente pensa, o autista não fica somente fechado em um mundo só dele. Ele também é capaz de sorrir e interagir. Hoje, pode-se detectar mais facilmente se uma criança é autista. O diagnóstico já é possível nos 2 primeiros anos de vida. Mas nem sempre foi assim. Há cerca de 20 anos, quando esta senhora descobriu que o seu filho, além de sofrer de paralisia cerebral e motora, também era autista, as dificuldades foram muitas, pois sequer se tinha uma definição mais precisa da doença. Na verdade, assim, para mim, autismo era praticamente uma novidade, porque eu nem sabia o que se tratava, o que era autismo. Eu desconhecia totalmente, por ser leiga mesmo, né, na verdade, né? Mas que então, naquele momento, algo me fez dizer assim, não, agora eu vou atrás de ver o que eu posso fazer pelo meu filho, embora ele já estava sendo atendido, embora eu já fazia muitas coisas para que ele pudesse ser uma criança independente, inclusive ele nem andava e nem falava, conseguiu andar, conseguiu falar, só que a dificuldade de achar atendimento, de ter até na parte da saúde, tudo era mais difícil. Para este pai, a descoberta da síndrome no filho foi comparável ao luto. Meu filho estudava numa escola particular em Porto Alegre, uma escolinha, como te chama, que recebe crianças no pré-escolar. E quase próximo ao Natal, há uns 9 anos atrás, a pedagoga, que era a diretora da escola, nos chamou e disse, olha, vocês já analisaram a hipótese do filho de vocês ser autista? Eu confesso a você que, na verdade, eu nem tinha uma noção exata do que era o autismo. Para mim, a ficha não caiu naquele momento. Mas para minha esposa, sim, e inclusive caiu o chão. E quando eu me dei conta, dias após, eu entrei num choro convulsivo que passei, assim, horas a fio chorando. Nós não nos acomodamos, nós saímos desesperadamente em busca de ajuda. Achando que a neuropediatria, que a quer dizer, em função que essa área da neurologia poderia nos ajudar. Nós não tínhamos ainda uma visão clara de que o autismo é para sempre, né? Que seria amenizado. Você imaginava que existia algum remédio a cura que ia te curar? Dentro da minha ignorância no tema, no assunto, quer dizer, não era algo aprofundado para mim, eu achava que teria condições de uma cura, né? E quando eu comecei a perceber que, na verdade, os efeitos seriam apenas amenizados, aí a tristeza continuou, mas nós continuamos indo à luta porque do jeito que estava não poderia perdurar, né? Mas aquele sonho que eu tinha de meu filho estar comigo, ser meu companheiro, andar comigo, ir a futebol, aquilo realmente desmoronou e foi por terra. Isso me fez, juntamente com outras pessoas, não, vamos fazer alguma coisa para que esses pais cheguem a saber o que fazer, como fazer. Assim surgiu em Itajaí a Humanity, a Associação Educacional para o Desenvolvimento do Potencial Humano de Santa Catarina, que hoje atende a pessoas com síndrome do autismo ou lesão cerebral. O objetivo é que essas pessoas tenham melhor qualidade de vida através de atendimento especializado. Eu estive em um luto, na luta.
Teve um momento até que eu procurei que eu queria colocar ele na escola, a partir assim que ele tinha um atendimento em uma instituição, mas eu queria também que ele estivesse na socialização, numa escola. E eu procurei esse atendimento. E aí disseram que ele não tinha como estar numa escola. Porque ele fazia cocô na calça, né? Não fala bem português, assim, né? Tinha dificuldades. E aí, sim, naquele momento eu fui para casa e disse, não, eu vou agora parar. Só que, de repente, eu pensei assim, não, mas meu filho, ele vai crescer, ele vai desenvolver, eu vou ficar velha, e aí? E aí? Não. Vou ter que sair daqui do meu casulo e vou fazer alguma coisa em prol só dele, não. Então, daqueles que estão parecidos, que têm a mesma situação dele ou parecida com a dele. Hoje, a instituição atende a pouco mais de 30 pessoas, mas a fila de espera é de mais de 40. E não só de Itajaí, mas de toda a região da foz do rio Itajaí. No entanto, o aparente pequeno número de pessoas atendidas não significa que os custos ou a dedicação sejam pequenos. Pelo contrário, como o atendimento precisa ser altamente especializado e individualizado, os custos são bem grandes. A criança, adolescente ou adulto que frequenta a Humanity encontra aqui profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e assistência social. Para estar matriculado na instituição, tem que vir com o diagnóstico de autismo ou lesão cerebral. Né? Essa questão da renda familiar não é fator determinante para a matrícula. O que é fator determinante para a matrícula, além do diagnóstico? É o diagnóstico e também as crianças têm que estar, ou educando, tem que estar matriculado, né? No ensino regular ou fazer parte no centro de educação infantil, né? Isso aí a gente tem que fazer esse trabalho porque é um dos programas aqui da instituição, o SAED, né, que faz esse acompanhamento também na escola. Nós fazemos um trabalho de fisioterapia voltado à parte de reabilitação motora dos alunos da Humanity, né, no qual a gente trabalha com alunos com paralisia cerebral e autismo. Na parte da fisioterapia especificamente, a gente dá mais ênfase à parte da paralisia cerebral e das deficiências que ela pode vir a apresentar aos alunos. E são atendimentos, na maior parte, individualizados. Em alguns casos a gente também pode trabalhar em pequenos grupos. E voltado à reabilitação motora, buscando o desenvolvimento do aluno. Essas crianças autistas, eles levam mais tempo para aprender, né? Mas eles conseguem também. Só que assim, sempre eles são mais lentos, né? Eles vão ter sempre uma idade mais, então vão aprender mais de leve, mas consegue sim. A gente tem aqui na Humanity adolescentes bem aptos já assim a frequentar sociedade, assim, sabe? Que aprenderam bastante. Está sendo um grande aprendizado, né? É um público que antes eu já tinha tido contato, mas trabalhar especificamente só com eles, com um público específico, eu já tinha trabalhado em APAI, com outras deficiências, tudo, mas aqui é mais específico, autismo e paralisia cerebral. Então a gente estuda, a gente tem que ir atrás, correr mais atrás, né? Então está sendo... Para você está sendo também uma busca por um aprofundamento do teu... Claro. Qual é a diferença de você atender um autista e atender alguém que tem paralisia cerebral? É mais complicado, é mais difícil, tem um pouquinho mais de resistência da parte deles. Uma criança que digamos assim, pode-se dizer normal, sem o autismo, ele é mais fácil, você explica na hora, ele entende, o autista ele tem um pouquinho mais de resistência, mas é gostoso igual. É mais difícil, mas é mais gratificante. Eu faço a psicologia educacional, então eu faço acompanhamento deles, fazendo adequação de comportamento deles e acompanhando quando há necessidade na escola com problemas de comportamento, falando sobre o diagnóstico deles e quais são as dificuldades que a criança vai ter, né, para desenvolver na escola, que às vezes não consegue vamos dizer assim, um atendimento, um aprendizado como os outros vão ter. Vai ser um aprendizado diferenciado. Então, muitas vezes as professoras procuram a gente para estar buscando
entender o diagnóstico e quais são as consequências que isso pode dar no atendimento que elas vão ter que fazer com eles, né? Que é diferenciado. Um nível de especialização e excelência no atendimento que só tende a crescer, tanto quanto é o desenvolvimento individual e coletivo dos alunos. Só para manter toda essa estrutura funcionando são necessários, pelo menos, R$400 mil por ano. Mas a instituição arrecada apenas pouco mais de 223 mil por ano, o que dá cerca de 18 mil por mês, quando seriam necessários 35 mil. Assim, precisa recorrer a outros meios a fim de honrar com as despesas. É uma luta, porque precisamos economizar em tudo que for possível, nos privar de alguns itens ou de algo que poderíamos fazer para melhorar a instituição, porque o recurso realmente é escasso. E como se consegue, então, um pouquinho a mais? Através de eventos, através de colaboração espontânea dos associados, bazares. Só dessa forma que a gente consegue complementar um pouco, também não muito. Isso chega no máximo a R$2 mil, quando chega no mês. Um atendimento, como já dissemos, muito especializado e individualizado, mas que não vê condição social para acontecer. E que, em muitos casos, é a única alternativa para quem não teria condições financeiras de prestar o atendimento que o filho necessita, como é o caso dessa mãe, que é merendeira. Aqui eu tenho o apoio da Humanity, que é totalmente gratuito, mas a gente tem outras correrias para fazer, né? Que é médico, exames, tudo são altíssimos, de bastante caro, assim, para gente que não tem condições financeiras, é bem difícil. Porque se for comprar roupa, remédio e acompanhamento médico, não basta. Hoje a tua família tem qual a faixa de renda, mais ou menos, assim, da tua família? Com o benefício que eu recebo dele, nós temos R$1.600. Com o benefício? É. Sem o benefício? Sem o benefício, são R$1.000. Uhum. Esses R$1.000 jamais daria para você fazer qualquer tipo de tratamento com teu filho? Não, de jeito algum. E sem a Humanity, como sem a Humanity é bem aí mesmo que eu estaria. Não tem nenhum. Meu Deus, sem a Humanity eu não teria nenhuma condições. Mas a prova de que esse trabalho precisa continuar e que dá resultado é o desenvolvimento de cada um desses seres humanos, que, tendo nascido com as dificuldades trazidas pela síndrome do transtorno autista, possuem sua beleza e carisma especiais e são capazes de vitórias únicas, que para nós, ditos normais, são consideradas corriqueiras, mas que para eles são um grande desafio e uma construção diária. Cada dia uma coisa nova, uma experiência nova. A gente vê eles crescendo cada dia, desenvolvendo. As pessoas acham assim, não vai conseguir. E a gente vê que estão ali, que estão conseguindo cada dia um pouquinho, né? Uma coisa nova, vai surgindo, vão fazendo o que às vezes não conseguiam fazer o olhar, o contato, que é tão difícil para o autista, da interação social. De repente ele te olha e fica olhando, esperando que tu diga alguma coisa. Então, cada dia, acho que todos eles que passaram por aqui, todos eles têm uma experiência para a gente falar. Gente que tem que entrar no mundo deles, né, na linguagem dele, na forma como eles estão vivendo. E se é fácil trazer eles para a realidade? Não, porque quem pode dizer que a minha realidade é melhor do que a deles? Não é. Então, assim, a gente procura interagir com eles para que eles façam essa interação contigo. E é isso que a gente estava falando há pouco, e de repente dar um olhar e dizer, estou te entendendo, né? Eu estou conseguindo entender o que você quer dizer. E é isso que a gente procura fazer dentro da adequação do comportamento, é fazer com que eu consiga interagir com ele, que ele tenha essa interação social. Você também pode fazer a diferença. Uma ligação ou um simples acesso à página da instituição e você pode ajudar a Humanity a continuar desenvolvendo vidas.